vamos falar um pouco sobre fé. Hebreus capítulo 11 e versículo 6. Todo esse capítulo 11, ele é muito lindo, ele fala sobre fé, principalmente o comecinho dele fala sobre a natureza da fé, mas eu quero meditar nessa noite com vocês no versículo 6. Então abre e deixa aí marcadinho, lembrando que você que está participando da live, você que vai compartilhar a live a partir de hoje, você está concorrendo a um livro Quando Houver Flor na Videira. Então compartilha aí e não esquece de comentar aqui ou de me marcar para que o seu nome seja incluído no sorteio do livro Quando Houver Flor na Videira, que é esse livro que o Senhor me deu, né? E que eu me alegro muito. E nós estamos no mês de outubro, já quero ir para outubro, no mês de abril. E é um mês assim que eu tenho uma alegria muito grande, né? Porque há um ano atrás, quem me conhece sabe que eu estava saindo de uma cirurgia e dando glória a Deus pelo livramento, pela renovação, pelo cuidado, o zelo de Deus, né? Então, em comemoração a esse um ano de experiências maravilhosas com o nosso Deus, a gente vai estar sorteando Quando Houver Flor na Videira nesse mês de abril, que eu estou declarando em nome de Jesus pela fé, através da oração, que é um mês onde Deus vai abrir portas na nossa vida que a gente nem imaginava, ou portas que a gente tem esperado, ou portas que você acha que talvez não seja agora, mas que Deus já está abrindo ela para você. Eu creio que no nome de Jesus, Deus vai mudar cenário, Deus vai mudar situação e Deus vai abrir portas de bênção para a glória dele. Então vamos lá, Hebreus capítulo 11, versículo 6, que nos diz o seguinte: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Que coisa tremenda! Você pode ler desde o início do capítulo 11, vai falando sobre a natureza da fé, que a fé é a esperança, a certeza das coisas que se esperam, né, daquilo que ainda não se viu. Fé chama a existência o que ainda não é, mas que a gente crê que vai ser, porque a gente entregou a Deus, porque a gente está crendo que Deus está operando sobrenatural. E aí ele vai falando, né, o autor do livro vai falando sobre fé, ele dá o exemplo de Abraão, e ele chega no versículo 6, como nós lemos, ele relata esse versículo, esse texto maravilhoso que diz o seguinte: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Primeira lição que esse versículo nos traz: se você quer agradar a Deus, você precisa ter fé. Se você quer agradar o Pai, você precisa usar a sua fé. Sem fé não tem como agradar a Deus, porque quando falta fé, entra a dúvida. Se a dúvida é porque é falta de confiança. Se a falta de confiança, a gente desagrada a Deus, porque mesmo sem querer ou sem saber, quando a gente permite a dúvida entrar no nosso coração, a gente está mandando uma mensagem para o mundo espiritual de que eu tenho dúvida, eu estou com medo. Então, eu estou desconfiando da promessa de Deus, eu estou desconfiando da palavra de Deus. E isso não agrada a Deus, porque nós sabemos que o nosso Deus é fiel, que Ele cumpre aquilo que prometeu, que Ele zela pela sua palavra. Então, quando você vai usar a sua fé, você tem que ter em mente isso. Deus é fiel, Ele zela pela sua palavra, Ele cumpre o que prometeu. Então, quando eu vou me achegar a Deus, eu tenho que se achegar com fé. Eu tenho que crer que Deus está ouvindo a minha oração. Eu tenho que crer que Ele vai fazer conforme a resposta que Ele deu. Eu tenho que crer que Ele vai fazer acontecer o impossível no nome de Jesus. Porque sem fé eu não posso agradá-lo. Sem fé eu vou dar vazão ao medo, eu vou dar vazão à dúvida. E aí eu não vou estar agradando ao meu Deus, agradando ao meu Pai, como deveria ser. Mas quando eu uso a fé, quando eu verdadeiramente creio, me entrego de coração
a fidelidade divina, eu vou estar agradando a Deus. Porque mesmo que o medo venha, que o receio venha, eu vou estar colocando medo para correr, eu vou estar colocando receio para correr, e eu vou estar demonstrando através da minha fé que eu creio que o meu Deus é fiel para suprir em glória todas as minhas necessidades através de Jesus Cristo. Então, por isso que é necessário usarmos a nossa fé de uma maneira sobrenatural para podermos estar agradando ao nosso Deus, agradando ao nosso Pai, agradando ao nosso Senhor. Segunda lição que a gente tira aqui nesse versículo: é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe, né? Então, se eu vou me aproximar de Deus, eu tenho que verdadeiramente crer. Deus é Senhor, Deus existe, Deus é Pai, Deus é tudo o que a Bíblia fala que Ele é, e eu tenho direito a tudo o que a palavra dele diz que eu tenho direito. Então, eu tenho que me aproximar de Deus crendo que Ele é Deus, que a palavra dele é fiel, que Ele verdadeiramente existe, né? Que eu não posso ter a mínima dúvida disso, que Ele é meu Senhor, é o meu Criador, é o meu Pai, é o meu pastor, é o meu tudo. Então, eu tenho que crer em Deus de todo o meu coração. E a terceira lição que esse versículo me traz é que Deus recompensa aquele que o busca. Eu tenho que me aproximar de Deus, crendo que Ele existe, mas também crendo que Ele vai recompensar, Ele vai presentear aqueles que o buscam, aqueles que esperam nele. Então, a gente hoje traz essa palavra para o lado da oração. O que é a oração? É você depositar toda a sua confiança em Deus. É você ir conversar com Deus e você colocar diante de Deus a tua necessidade. É você colocar diante de Deus o problema, a dúvida que você tem, o medo que você tem. E aí você está crendo que Deus vai fazer acontecer conforme você pediu e principalmente segundo a vontade dele. Mas você vai estar crendo que a sua oração tem uma resposta, que a sua oração vai surtir um efeito, como a Bíblia fala que assim será. Então é preciso crer que quando você se aproxima de Deus, crendo que Ele existe e que Ele está ouvindo a sua oração, Ele vai te recompensar. Ele vai trazer presentes para você, Ele vai responder a sua oração, Ele vai atender o seu pedido, Ele vai atender o seu clamor. E quando Deus atende um pedido nosso, quando Deus atende um clamor nosso, a gente tem esse sentimento de recompensa, que Deus está te recompensando, que Deus está te respondendo, que Deus está trazendo para você aquela resposta e aquela providência a qual você está esperando somente nele. Então, existem situações na nossa vida em que mesmo que a gente busque os recursos humanos para nos ajudar, mas a palavra final sempre vai ser a de Deus. E a gente depende dele para que essa palavra final seja favorável para nós, que seja o suprimento da nossa necessidade, que seja o milagre que a gente está esperando, que seja a cura, que seja a providência divina, que seja a provisão financeira, seja lá em que área da sua vida. Você está esperando uma resposta de Deus, você está esperando um milagre de Deus. Então a palavra de Deus está falando, se você crê que Ele existe, e se você crê que Ele traz recompensa, que Ele vai te abençoar, que Ele vai responder a sua oração, que Ele vai atender o seu pedido, se você demonstra a sua fé desse jeito, você vai estar agradando o coração de Deus. E sim, a recompensa vai vir, a resposta vai vir, o milagre vai vir, a provisão vai vir. Porque quando a gente ora, alguma coisa acontece. Claro que existem orações que a gente tem que ter sabedoria, né? Tem coisas que a gente tem que saber se é ou não é da vontade de Deus para a nossa vida. Então, a nossa oração é no sentido de Deus nos mostrar se é da vontade dele, se for da vontade dele, que ele realize. Mas existe coisas que Deus deixa claro na Bíblia que é da vontade dele fazer. Ele já deixou aqui a promessa para você, dizendo, é da minha vontade fazer, eu quero fazer. Se você crer, você vai receber, como a cura divina,
né? Como a solução de problemas, como a salvação de almas, como o batismo no Espírito Santo, como o revestimento de poder, como os dons espirituais, como o teu chamado. Então é da vontade do Senhor. Existem coisas que a Bíblia já mostra que é promessa de Deus para nós, que é vontade do Pai para nós, e essas coisas você já pode orar tomando posse em nome de Jesus. Quem sabe hoje você precisa da cura para você ou para alguém, então entre na presença do Senhor tomando posse aquilo que Ele já te deu por direito através do Senhor Jesus. Se você precisa da cura, você vai orar dizendo: Deus, eu sei que a tua palavra me traz promessa de cura, eu sei que é teu desejo curar, eu sei que Jesus conquistou na cruz esse direito que eu tenho de receber a cura divina. Então, em nome de Jesus, eu estou orando, pedindo a cura divina, seja para você ou seja para alguém. Tantas coisas que aqui na Bíblia Deus mostra que é da vontade dele realizar, que é da vontade dele fazer. Então ore nesse sentido, pedindo para que a vontade de Deus aconteça, pedindo para que a promessa do Senhor aconteça na sua vida, para que essa recompensa venha, para que Deus traga esse galardão, que é a resposta da tua oração em forma de bênção, em forma de milagre, em forma de realização, em forma de provisão, em forma de salvação, em forma de cura, da forma que você tem esperado no Senhor. Então, muitas vezes a gente vai orar pela nossa casa, pela nossa família, por alguém, e a gente coloca dúvida no nosso coração, né? Porque muitas vezes aquela pessoa demonstra uma incredulidade ou um comportamento que não é favorável à tua fé, e muitas vezes a gente vai orar com dúvida, com receio. Será que vai dar certo? Será que a salvação vai alcançar essa pessoa? Mas a Bíblia diz o quê? Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Então é em cima da promessa que você tem que orar, é em cima da palavra que você tem que orar, é chamar à existência aquilo que ainda não é, mas que Deus já declarou na palavra dele que vai ser, se você crer, se você orar, se você acreditar. E me vem agora à memória aquela passagem onde Jesus vai passando pela figueira e não tinha figo, né? E ele queria colher figo da figueira, e não tinha fruto. E aí ele lança uma palavra que nunca mais ninguém comeria o fruto daquela árvore. No outro dia, quando ele vai voltando com os discípulos se admiram porque aquela árvore tinha morrido, estava seca. E aí eles se lembraram da palavra que Jesus lançou. E aí Jesus, claro, fez tudo isso de propósito para trazer uma lição para os discípulos e para nós também. Jesus mostrou que se a gente tiver fé, nem que seja o tamanho de um grãozinho de mostarda, e todo mundo sabe a história do grãozinho de mostarda, né? Uma das menores sementes, se não a menor que existe, mas Jesus disse que se sua fé for pequenininha, mas ainda assim você usá-la, você pode fazer muralhas ser transportadas, você pode mudar coisas de lugar, você pode fazer acontecer o impossível se você usar a sua fé, se você usar o poder da palavra através da oração, se você crer verdadeiramente que Deus está ouvindo a sua oração e que Ele vai te atender segundo a vontade dEle, o impossível acontece. O sobrenatural acontece, claro que desde que esteja dentro da palavra do Senhor, né? A gente tem que orar com sabedoria. É promessa de Deus para você? É a cura divina, é a salvação, é a libertação, é a provisão divina, é uma promessa de Deus para você que está na palavra. Então ora determinando que vai acontecer, e vai acontecer no nome de Jesus, porque você está na palavra e você está em Cristo. E esse é o segredo do milagre, esse é o segredo da vitória. Quando nós estamos em Cristo, quando nós estamos vivenciando a palavra, aquilo que nós declaramos no nome de Jesus, se nós crermos e não duvidarmos no nosso coração, irá acontecer para a glória do Senhor Jesus, para que o nome do nosso Deus seja exaltado por nós e através de nós. Então creia que Deus tem milagres para você nessa noite, que a tua oração vai produzir um fruto de gozo, de glória extraordinário, que a tua oração no nome de Jesus vai produzir milagres sim. Se está dentro da palavra, se é promessa de Deus para você, então toma posse em nome de Jesus, porque a vitória vai vir, o milagre vai vir e você vai se alegrar no Senhor. Talvez você possa até estar terminando essa noite, desse dia de hoje,
triste, apreensivo com alguma situação. Talvez você já tenha até chorado hoje por causa dessa situação, mas em nome de Jesus, eu quero aqui declarar uma palavra profética. Tão certo como o dia de amanhã chegará com a permissão de Deus, será também a bênção de Deus na tua vida acontecendo. Tão certo como Deus vai te dar um novo dia, se assim for a vontade dele, para a minha vida, para a sua vida, como esse novo dia vai chegar o milagre de Deus na tua vida, vai chegar a vitória de Deus na tua vida, vai chegar o cumprimento de promessa de Deus na tua vida, porque Deus é fiel. Ele prometeu e ele vai cumprir. Não interessa se aos nossos olhos é impossível, é difícil. O importante é nós crermos e sabermos que o nosso Deus é o Deus do impossível. É aquele que faz o sobrenatural acontecer. Nenhuma barreira vai ficar no nosso caminho, porque a promessa que Deus te fez, a promessa que Deus nos fez, ela continua de pé. Creia, o teu milagre vai chegar.